do livro Pela Graça Infinita de Deus, pelo Espírito Baltazar e psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro. Quando na lição 5, o nosso benfeitor nos diz: ação fluídica do perdão. Perdoar aos seus inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os seus amigos é lhes dar uma prova de amizade. Está anotado no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, no item 15. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Ao falarmos de perdão, não nos esqueçamos de que emitimos uma sobrecarga mental e fluídica todas as vezes que agimos contra alguém. Ao criarmos uma atmosfera de ódio, de extensas reclamações, de observações importunas, até mesmo desagradáveis, agimos não somente de um ponto de vista moral e mental, mas também fluídico, envolvendo as criaturas nas vibrações que enviamos a partir dos nossos sentimentos. Quando Jesus recomendou o perdão das ofensas, ele quis nos ensinar que, ao perdoar, a criatura se deixa preparar por Deus para enfrentar os fluidos negativos que tentam envolvê-la. Sabe-se que a luz dissolve as trevas. Assim, quem ama, perdoa e tem pensamentos positivos, elevados, cria a própria atmosfera de tranquilidade e, ao mesmo tempo, de força capaz de dissolver energias negativas que lhe estejam ao redor. Igualmente, quando nos dispomos a perdoar alguém, quando deixamos de alimentar o pensamento negativo contra alguém, deixamos de enviar uma força maléfica. Nesse momento, ao dizer perdoo, passamos a deixar de conduzir fluidos contrários ao próximo. Por isso, com a lição da noite de hoje, quando estamos aprendendo o perdão das ofensas, vamos entender que, ou perdoando no sentido de não nos deixarmos envolver, ou perdoando no sentido de doarmos um sentimento de amor ao próximo, estaremos criando uma atmosfera benéfica em torno de nós. O estudo das energias irradiantes, o estudo dos fluidos, do mecanismo do magnetismo ajudarão a todos a pensar e discernir sobre o perdão das ofensas, de um ponto de vista moral e fluídico. Que Deus a todos nos ajude a compreender, a perdoar e a agir corretamente no bem. Muita paz, meus irmãos, que Deus nos ajude a todos. Paz. Baltazar, pela graça infinita de Deus. Mensagem recebida em 12 de junho de 2002. Ei, amigos, hoje a lição, que Baltazar traz para nós fala, da questão do perdão. O próprio Evangelho, tem uma citação aqui do Evangelho que fala que perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os seus amigos é dar uma prova de amizade. Então, a gente lembrar dessa ação fluídica, como ele fala aqui, que é tão importante a gente entender isso. O que é essa ação fluídica? Ao falarmos de perdão, não nos esqueçamos que emitiu uma sobrecarga mental e fluídica. Todas as vezes que agimos contra alguém. Então a gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque é o sentimento. O perdoar tem que ser o perdoar de verdade.
Perdoar o amigo, né? Me perdoamos alguma situação. Inimigo, perdoo, mas não quero ver mais. Pronto. A gente perdoa. Perdão tem que ser do coração. Aí perdoo, mas eu perdoo só da boca para fora. Então o que é que acontece? Quando eu sinto isso, né? Quando eu sinto, né, tem esse sentimento, né, de raiva, né, por alguma situação, porque eu não consegui perdoar, aquilo vai nos fazer mal. Faz mal mesmo. Faz mal ao corpo físico. Quer ver uma coisa interessante? Muitas vezes a gente diz assim para as pessoas: olha, você está brigando com o outro, está com raiva do outro, cuidado, né? Daqui a pouco você vai estar sentindo dor no estômago. E muitas vezes a gente diz assim: olha, cuidado com a úlcera, né? Cuidado com a sua úlcera, porque o nervosismo, a raiva, aquelas coisas, né, vai te atacar. Isso é uma verdade, né? Porque é uma ação sua, do seu sentimento, essa ação fluídica vai atacar o corpo físico. E tem uma outra coisa. Por exemplo, se nós, né, estivermos numa situação, se vocês chegarem perto assim de mim, né, e começar a se sentir um desconforto, eu falo assim: cheguei perto do Eduardo, não me senti muito bem. Essa é uma ação fluídica. É porque eu não estou bem. Não é verdade? E é diferente quando você chega, né, perto de uma outra pessoa e a pessoa está bem. Aí você se sente tão bem perto dele. Olha, cheguei perto do fulano, está tão bem. Mas passei perto do Eduardo, olha, me senti mal, interessante, me senti mal, né, algum desconforto. São essas ações fluídicas. Porque não é esse assim, olha, ele está carregado. A gente diz assim: Eduardo deve estar carregado, né? Mas não é espíritos, né? Claro que a gente atrai, né, ação fluídica, né? Se você está com mau pensamento, quem é os espíritos que estão em torno de nós, né? Não vai ser difícil ser um bom espírito. Bom espírito, ele sempre procura nos ajudar, o nosso guia, né? Mas se eu não mudar, né, esse meu sentimento, esse meu pensamento, essa ação fluídica vai ser diferente. Porque a ação, o fluido, ele é neutro. Nós é que damos qualidade para ele. Então qual que eu quero dar? O que eu quero para mim? Por isso que perdoar os seus inimigos é pedir perdão a si mesmo. Por quê? Porque eu estaria ajudando a mim mesmo. Quando eu perdoo de verdade, de coração, eu mudo toda essa ação fluídica. Eu mudo a qualidade dela. Se você chegar perto de mim, estou me sentindo mal, e aí o que tem que se fazer? Vou fazer uma prece, você vai dizer assim, com certeza: Eduardo, me senti mal, algum desconforto, vou fazer uma prece. Vamos ver, às vezes Eduardo está sentindo alguma coisa, está com algum problema, né? Aí a gente diz assim: nem vou falar nada não, que ele pode ficar mais aborrecido. Não, então faça uma prece, e aí aquilo vai ajudar a mim a modificar a minha ação fluídica. A prece, ela vai vir e ela provavelmente vai me ajudar, e aí eu posso modificar. Mas para modificar eu preciso realmente, como diz Baltazar, perdoar, né? Então, se eu criar essa atmosfera que ele fala, né, de ódio, né, de extensas reclamações, né, isso tudo só vai me fazer mal, com certeza. Além de que eu vou estar afastando as pessoas de mim, né? Porque as pessoas querem se aproximar, querem conversar, e eu não consigo. Então eu vou estar desenvolvendo. E é assim, ó, e é difícil, né? Você chegar perto de alguém, chegar perto de mim, eu estou sempre lá carrancudo, né, com raiva, né? Eu não estou conseguindo modificar aquela ação fluídica. Vocês vão ajudar com a prece, mas eu preciso me modificar. Eu preciso elevar o meu pensamento, né, aos meus guias espirituais, ao Cristo, ao próprio Baltazar, pedindo ajuda. Claro, e perdoando. Perdoar mesmo, né? Perdoar de verdade, perdoar de coração. E é difícil às vezes, né, meus irmãos?
às vezes são situações assim tão difíceis que passamos na vida, que às vezes fica complicado e às vezes a gente diz assim, eu não sou igual ao Cristo não. Tudo bem, mas o Cristo nos ensinou como esses bons espíritos, como Baltazar vai colocando, né? Então, quando nós começamos, como diz aqui o nosso amigo Baltazar, quando a gente começa, né, a perdoar, porque quem ama, né, temos que amar a nós mesmos primeiro, assim dizem, né? Mas temos que amar o próximo. Então, quando a gente ama, a gente perdoa e tem pensamentos positivos, elevados. A própria atmosfera, dita aqui por Baltazar, né? De tranquilidade, né? É capaz de dissolver energias negativas que estejam ao redor. Então é assim, se eu estou mal, se eu ainda estou com aquele pensamento de raiva, de ódio, é assim, quando eu começo a elevar meu pensamento, quando eu começo a perdoar aquela pessoa de verdade, fala assim, eu vou, que isso já passou. Às vezes tem coisas que são antigas, né, gente? Antigas. Não, eu vou conversar com fulano, né? Eu vou me ajustar. E aquilo é que ele está falando. Quando você começa a levar seu pensamento, pronto, vai chegar nos bons espíritos, né? Essa energia que está em torno, né? Essa ação fluídica, ela está modificando. Lembra que eu falei? Ela é neutra. Então eu estou começando a dar uma outra qualidade a ela. Né? Então aquelas energias negativas que ainda insiste em ficar ali por minha culpa mesmo, né? Porque eu estou com não vamos culpar, né? Aqueles espíritos ainda, né, inferiores ou que ainda têm dificuldades, né? Que não entenderam ainda, não culpar eles não, porque nós é que atraímos eles têm a dificuldade deles. Né? Mas isso, se nós começarmos a elevar o nosso pensamento, é que ele vai fazer. A gente vai começar a dissolver essa energia negativa desses nossos fluidos. Então a nossa ação fluídica, ela vai melhorar. Ela vai ajudar, né, a mim mesmo, aí já não sente tanta dor no estômago, né? Nós ficamos melhor, né? E aí também vamos estar ajudando aqueles que nós atraímos. Por quê? Porque aqueles que nós atraímos, eles vão começar, as energias negativas se dissolvendo, eles vão se afastar e eles vão ver a modificação. E isso pode ajudar também a eles a se melhorarem, a entender, olha, ele está tão bem, sentindo bem, mas que é isso? Pronto, e vão entender. Por isso, né, a questão que o Cristo falou, né, vigiai e orai. É isso. Não é para ficar de a mão posta o tempo todo, não é isso. Mas orar e vigiar, fazer suas preces no momento certo e perdoar, né, o inimigo, perdoar aqueles que nos ofendem, vai nos ajudar em muito, meus amigos, como diz Baltazar, né? Então, né, como eu vou fazer isso? Baltazar diz uma coisa muito importante que nós temos que nos ligar, que ele fala aqui no final, né? Primeiro ele fala aqui no finalzinho aqui dos parágrafos, porque ele fala uma coisa interessante que da noite, né? Por isso com a lição da noite de hoje, né? Quando estamos aprendendo o perdão das ofensas, vamos entender que ou perdoando no sentido de não deixar envolver, ou perdoando no sentido de doar, um sentimento de amor, que era o estudo, né, daquela noite, falava sobre o perdão. Então, quando ele diz isso, a gente fica pensando, mas como é que eu vou entender isso? Que a gente está falando de fluido, essa ação desses fluidos, mecanismo, magnetismo. Então ele faz um convite, e nós fazemos, né? Vamos acompanhar o convite de Baltazar. Lembrando que essa mensagem dele foi em 12 de junho de 2002. Então fica assim, ó. Ele diz, o estudo das energias irradiantes, essa é uma maneira, o estudo dos fluidos, do mecanismo do magnetismo, ajudarão a todos a pensar e discernir sobre o perdão das ofensas de um ponto de vista moral e fluídico. Então, meus amigos, que possamos lembrar dessa mensagem de Baltazar, lembrando dos estudos,
É difícil, né? Algumas coisas, para a gente entender todos esses mecanismos. Nesses momentos aqui, não tem como a gente fazer um estudo, né? É pouco tempo. Então a gente entender. Mas uma coisa é certa: o orar, né? O esforço para perdoar é o que ele está falando. Nós podemos fazer. E o entendimento é justamente o estudo. Então fica aí também o convite para todos vocês. Tá bom? Então que a paz aí de Baltazar, desses guias espirituais, possam, né, essa ação fluídica desses nossos irmãos, possa envolver os nossos corações agora e sempre. Graças a Deus.